Nesta última terça-feira, o Sindipmt promoveu uma manifestação no Paço Municipal, com a participação de vários servidores públicos da ativa e aposentados. A expectativa dos manifestantes era que uma comissão de servidores fosse recebida pelo prefeito Vinícius Clausen, quando seriam apresentadas reivindicações acerca de salários e benefícios que, segundo o sindicato, estão defasados. Além da prefeitura, os servidores em protesto queriam também mostrar ao Legislativo Municipal, na Câmara, que a luta do Sindipmt precisa contar com o apoio dos vereadores. A reportagem do Diário de Teresópolis foi até a sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, no centro da cidade, para ouvir da presidente Kátia Borges quais são as reivindicações dos servidores municipais. Poderia dar uma lista enorme, né? Porque o servidor está com uma defasagem de muita coisa. Mas as principais foram a questão da recomposição de 6,60%, que o magistério ganhou, né, compondo 12,88%, que as demais categorias não ganharam, só ganharam os 5,93%. A questão do confisco do Tereprev dos 3%, né, da votação dos 14% da lei federal, que subiu o nosso Tereprev de 11% para 14%, e aí, com isso, a gente perdeu aí não só os 3% que a gente fala, mas na hora dos cálculos dá uma diferença de 27%, 25% para o servidor e diminuiu o nosso salário. O Vale Alimentação, que desde que a gente implantou a sexta parcela, por estatuto, por lei, ele precisa agora ter também um reajuste. Ele já foi R$ 128,00, diminuiu para R$ 100,00 e agora ele precisa caminhar. Hoje a gente tem uma perda nele de 30%. O plano de saúde que a gente ganhou agora na Justiça tem aí uns 15 dias, ele tem que cumprir em 60 dias, devolver esse plano de saúde para o servidor, sob cumprimento de multa. E a questão de 1/3 de planejamento do professor, que também é judicial, a questão dos agentes de creche, do próprio Tereprev, a transparência para os aposentados, que também não tiveram, e são, assim, diversas demandas do servidor, mas essas eram ontem as principais. Então, Kátia, havia uma promessa do Legislativo Municipal, da Câmara Municipal, de alguns vereadores, de que iriam votar um aumento maior para o servidor, justamente para compensar esse aumento do Tereprev de 14%, não é isso? Então, no início do ano, a gente teve a votação do salário, né, da recomposição, da revisão geral e o reajuste do magistério, junto com o salário das demais categorias. Antes dessa votação, a gente esteve com o Legislativo, tivemos com os vereadores no Salão Azul, e a promessa era de nos ajudar nesses 6,60% para as demais categorias e não votar esses 14% antes da gente resolver isso com o prefeito. Porque, inclusive, a gente tinha uma reunião com o prefeito no dia seguinte dessa sessão, que foi cancelada por ele, obviamente, porque já tinha resolvido o que ele queria, e a gente não conseguiu sentar com o prefeito até hoje, né? Tem mais de 2 meses que a gente enviou o ofício e ele não responde, para poder rever e recompor o salário do servidor com a perda que teve agora, para exatamente não acontecer o que aconteceu, o servidor ficar abaixo do salário mínimo, o servidor perdeu o que perdeu e ter o salário diminuído, né? Porque aí acabou não tendo ganho real nenhum daquilo que teve. Agora, o sindicato promete que os servidores vão paralisar suas atividades por conta desse monte de reivindicações que você apontou aí. Vai haver realmente paralisação, Kátia? Então, ontem a gente tinha pedido, mais uma vez, que o prefeito atendesse a categoria ontem mesmo, né, com uma comissão de servidores que a gente sempre monta, e nós tivemos a resposta de que não poderíamos ser atendidos por ele, porque ele estava num evento, acho que até na Casa de Cultura, e não poderia nos atender, e marcou uma reunião para o dia 5 de maio. Só que a gente entende que 5 de maio está muito distante. Então, a gente teve com o Lucas, secretário de governo, que ficou de tentar uma agenda mais antecipada, para que exatamente não aconteça isso, porque o servidor vai parar. Não tem mais condições, salário em dia é uma questão de sentença judicial, a gente não pode fazer greve por decisão judicial sem que o salário esteja em dia. Se atrasar, eu posso fazer greve, se não atrasar, eu não posso. Então, obviamente, o prefeito, né, esperto, como a gente sabe que ele paga o salário em dia. Mas não tem o a mais além do salário. São mais de 8 anos de perda. Então, não tem o a mais. A gente precisa fazer uma recomposição para o salário não ficar menor do que o ano passado e ter algum ganho real no salário do servidor. E aí, se não tiver, a gente está aí, agora vai marcar a assembleia para a semana que vem, né? E aí vamos sim marcar a manifestação
com a paralisação já dando início. E se precisar chegar, os servidores estão inflamados, se precisar chegar a uma greve, vão fazer com sentença, sem sentença, até porque hoje a gente tem aí uma quantidade de mais de 3.000 potes, contratos, comissionados, que podem substituir o servidor e o serviço funcionar em 75%, como obriga a lei numa greve. Então, não existe mais essa preocupação para a gente. E o servidor está muito chateado com toda essa situação, óbvio, porque tira do ganho da sua casa.